É um privilégio e um prazer enorme estar diante dos irmãos neste momento, nesta noite, para juntos podermos acompanhar mais um programa especial, mais uma palestra. E eu preparei esta palestra com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção, com todo o cuidado, para que os irmãos possam compreender aquilo que desejo compartilhar aqui convosco. Deixe-me dizer logo de antemão que não se trata aqui de algum ataque pessoal, é uma palestra e eu espero que nós possamos acompanhar até o final para que entendamos qual é de fato a vontade de Deus para o seu povo neste tempo do fim. Nós iremos falar sobre mais uma palestra de música. E os irmãos podem perguntar, por que mais uma palestra de música? Primeiro, porque é um assunto que me interessa muito. Eu profissionalmente sou maestro, sou professor de música. Trabalho com corais e com grupos musicais já há muito tempo. E como adventista, como membro, não como pastor, como membro, me preocupa a direção que a igreja está tomando agora, no sentido de incorporar no seu estilo de adoração música mundana, ritmos mundanos. E você pode não concordar muito comigo, e você está livre de fazer isso, está livre de comentar e deixar sua crítica a mim. Eu não estou aqui para criticar, estou apenas para compartilhar aquilo que realmente estamos vendo e o que o posicionamento oficial da igreja fala a respeito destas coisas. Nós vamos orar, vamos buscar a companhia do Senhor, que Ele nos dirija, que Ele nos batize com seu Santo Espírito, para que possamos entender esta mensagem. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dom da vida, porque mais uma semana está a começar, e aqui nós queremos invocar a Sua presença enquanto acompanhamos estas informações. Que esta palestra sirva, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa mudança como um povo, para o aperfeiçoamento de nossa adoração ao Teu santo nome. Vem, Senhor, estar conosco até o final. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós estamos habilitados para entrar nesta palestra. Nós iremos falar sobre o pentecostalismo na música adventista. Temos de admitir, queridos irmãos, que há uma tendência entre o nosso povo de pentecostalizar a música adventista. Há uma tendência, há um movimento estranho dentro da igreja que busca pentecostalizar a igreja, tornar a igreja adventista do sétimo dia, a igreja remanescente, levantada por Deus, numa data profética, com uma missão profética, com uma mensagem profética, querem transformar esta igreja numa igreja pentecostal. Numa igreja dançante, numa igreja com música, numa igreja com gritaria, numa igreja animada. Queridos irmãos, isto é muito sério. Bem, quando falamos sobre assunto de música, que é um dos assuntos muito polêmicos na igreja, mas que não deveria ser polêmico, existem 3 pensamentos a respeito deste assunto quando se debate. Primeiro, o pensamento humano. Aquela ideia de que não importa o que se diz por aí, é aquilo que eu penso. Eu acho que a música deveria ser assim. É o pensamento humano, é a ideia do homem, é o ponto de vista do homem. Mas também nós encontramos o pensamento de Deus, o que Deus diz a respeito de como Ele deve ser adorado. Queridos, a quem nós adoramos? A quem nós estamos prestando nossa adoração? A Deus e não a nós. Então a música tem que ser de acordo com o gosto de Deus, não de acordo com o nosso gosto. Lembram quando o rei Saul viu que o profeta Samuel estava demorando a chegar? O que ele fez? Ele pegou aquelas ovelhas e sacrificou. E ele pensava, Deus vai ficar muito feliz com estes sacrifícios. Mas quando chega o profeta diz, você pecou. Porque não é de sacrifícios que Deus se agrada, mas é de que sua palavra seja obedecida. Quando se trata de música, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu acho que Deus vai amar, que Deus vai gostar, porque eu estou dando de todo o meu coração. É aquilo que Deus quer, porque é Ele quem está sendo adorado, é Ele quem manda, é Ele quem diz como Ele deve ser adorado. Temos também um pensamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, infelizmente, nós temos que admitir
que temos colocado o nosso pensamento pessoal acima do pensamento de Deus e acima também do pensamento oficial da igreja. Vejam aqui, por exemplo, não estou para criticar, neste artigo do Flávio Santos, conhecemos muito bem, com o título Não existe música santa, música é música. Ele falou o seguinte: não percam tempo tentando adivinhar o gosto de Deus ou tentando criar a música santa ou separada do mundo. Bem, o maestro diz que não podemos ficar perdendo tempo em debater qual música é de Deus ou tentando adivinhar o gosto de Deus. E ele diz o seguinte: vocês descobrirão que, em alguns casos, a única música que alcança alguns tipos de pessoas são o rap, o samba, o funk, o erudito, o gospel, bossa nova, o coral alemão, new age, jazz, pagode ou qualquer outro nome que se venha a designar os estilos musicais. Muito bem, é a posição de Flávio Santos. Não percam tempo discutindo o gosto de Deus, porque no final vocês vão entender que é desse tipo de música que as pessoas gostam. E é a única maneira de alcançar estas pessoas. Bem, é o seu posicionamento. Não digo que ele está errado. Queridos, por outro lado, nós encontramos este homem que era um grande tocador de música rock, mas que se converteu a Deus, graças a Deus. Ele fala o seguinte, vejam só. Muitos acreditam que a única maneira efetiva de alcançar a nova geração é incorporar a música rock e a bateria no serviço de adoração. Ele diz que sei por experiência que tal pensamento é errado. Então vejam que há posicionamentos diferentes. Alguns dizem que não, nós podemos usar qualquer música, reggae, rap, para louvar a Deus, porque é a única maneira de alcançar as pessoas que gostam disto. Por outro lado, vemos um homem que viveu nesse ambiente de rock, era um grande tocador de bateria no rock. Ele diz que não. Vocês pensam que incorporar essas músicas de rock na adoração é uma maneira de alcançar as novas gerações e trazer vitalidade à igreja. Ele diz que não, tenham cuidado. Eu sei por experiência que isto não é a melhor coisa, que esta não é a melhor ideia. Queridos, Deus nos pede em Ezequiel capítulo 44, no verso 23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. E a pergunta que se faz, de acordo com o texto, de quem é esta responsabilidade? De ensinar ao povo a distinguir. Dos líderes, dos pastores, de todos nós, como pais, encarregados de educação, como irmãos. Ao povo devemos ensinar a distinguir. O que é distinguir? É dizer, meu povo, infelizmente eu sei que vocês estão muito felizes com esta música, mas esta não é a música ideal para o culto a Deus. Eu sei que isto vai ser doloroso de ouvir, eu sei que vocês vão ficar desanimados, mas esta não é a música de Deus. Deus quer líderes assim, que saibam se posicionar em dizer, queridos jovens, infelizmente essa música aqui não vai tocar. Mas como nós queremos agradar muitos jovens e parecer pastores bonzinhos, nós temos aquela tendência de dizer, toca tudo, não há nenhum problema. Queridos, vejam aqui. Na primeira carta a Coríntios, capítulo 14, verso 2. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Bem, eu sinto muito vos informar que os estilos rock, jazz, gospel e suas ramificações provêm de um ambiente não cristão. Eu diria mais, de um ambiente totalmente obsceno. Foi criada essa música por pessoas que não queriam nada saber de Deus. Agora podemos pegar algo que foi criado totalmente num ambiente anticristão, que odiava o cristianismo, e batizá-lo e trazê-lo para Cristo. Queridos, nós lemos no Espírito de Profecia, no livro Evangelismo, não permitais que os vossos esforços sejam no sentido de seguir os modos do mundo, mas as maneiras de Deus. Não é no momento de evangelismo você deve tocar música rap para atrair os que gostam de rap à sala de evangelismo. Não é assim. Ela diz, não podemos usar métodos mundanos para atrair as pessoas, mas sim os métodos de Deus. Continua. Os que em seu trabalho para Deus confiam em planos mundanos para obter êxito, hão de fracassar. O Senhor requer uma mudança em vossa maneira de trabalhar. Deus quer uma mudança, uma reforma
na nossa maneira de trabalhar. Agora vejam esta chamada de atenção que a irmã White faz para nós. Vejam aqui. É seu propósito ensinar ao povo que devem aproximar-se com reverência e temor, da maneira indicada por ele. Quando se trata de adoração, queridos irmãos, quem que manda? Não é o adorador, é o adorado. É Deus que está sendo adorado, que diz que eu quero ser adorado desta maneira, a maneira indicada por ele. Deus requer hoje do seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Amém? Deus quer distinção entre o seu povo remanescente. Deus quer o seu povo remanescente diferente, para que possa então alertar ao povo que está lá fora a abandonar os costumes, a abandonar as práticas de Babilônia. Quais são os elementos introduzidos pelo pentecostalismo na música? Quais são os elementos pentecostais na música que infelizmente estamos vendo entrar no nosso meio? Vejam aqui. Primeiro elemento, batidas rítmicas, repetitivas. É o que predomina nos cultos pentecostais agora. Bateria, batidas repetitivas. E eu sei que há um grande debate sobre a bateria na igreja, muitos dizendo que podemos, outros dizendo que não podemos. Agora o assunto não é este. Estamos falando dos elementos pentecostais na música. Outro elemento, vejam aqui. O emocionalismo. É possível mesmo eu participar de um momento de adoração musical e não me emocionar? Existe algum problema em se emocionar com música? Não existe nenhum tipo de problema. Só que o que acontece no seio pentecostal, coloca-se a emoção acima da razão. Que em alguns momentos, se você não participa dessa emoção que se manifesta, por exemplo, em saltar, em bater palmas, em gritar, em rodar, você é considerada uma pessoa que não tem o Espírito Santo ou que não recebeu o Espírito Santo. Isto é emocionalismo, é colocar a emoção acima dos princípios. Outro elemento, gritos e aplausos. Gritos e aplausos. Vejam. Levantar e balançar as mãos. Qual é o problema de levantar e balançar as mãos? Vejam aqui. Palmas e danças. Outro elemento. Falar em línguas. Meus irmãos. Começamos a falar em línguas. Línguas estranhas. Línguas que as pessoas nem têm noção do que estão a dizer. Isto é considerado o quê? Descida do Espírito. Descida do Espírito. Mas vocês vão entender que até que a pessoa comece a falar em línguas, houve uma preparação musical. A pessoa foi preparada através da música ritmada, de música dançante, e chega a esse ponto de falar em línguas. Isto está acontecendo no nosso seio. Queridos irmãos, devemos ter muito cuidado com as influências do pentecostalismo. Eu estou falando aqui com um sorriso, porque não estou para criticar a minha igreja. Estou para alertar, para ensinar, para admoestar. Eu amo esta igreja. Ela é a igreja remanescente de Deus. E não devemos sair. Devemos permanecer aqui, ajudando-nos uns aos outros. Isto está acontecendo no nosso seio. Queridos, vejam aqui. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Balbúrdia de ruídos, de barulho, música ritmada, música dançante. O Espírito Santo não trabalha desta maneira. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Queridos irmãos, Deus tem uma mensagem para este tempo. Cristo está voltando, preparemo-nos. Mas Satanás tem um plano, distrair a igreja. De que maneira ele distrai a igreja? Com lindos programas pentecostais, com lindos programas de aplausos, danças, louvores e falar em línguas. Agora eu vou mostrar um vídeo. Isto não está acontecendo na igreja adventista, só para que os irmãos vejam o que está acontecendo no seio pentecostal e como devemos ter cuidado para com estas coisas. Vejam aqui.
Como é que estes irmãos chegaram a este ponto? E olhando pelo vídeo, pela maneira como estes irmãos estão reagindo, dá para entender que eles já não estão no seu estado normal. Eles foram, eu diria assim, possuídos por uma força superior. E eles começam a dançar, começam a fazer movimentos que em condições normais não fariam, eu tenho certeza. Mas como é que eles chegaram a este ponto? Este é o poder da música. Este é o poder da música pentecostal, o poder da música dançante. Nós lemos um texto, queridos irmãos. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Tenho por experiência própria que a música na igreja é uma bênção, meus queridos irmãos. A música deveria continuar sendo uma bênção nas igrejas. O momento que nós adoramos a Deus, elevamos nossas vozes em adoração ao Criador, aquele que nos redimiu por seu sangue. Mas, infelizmente, quando mal dirigida, esta música pode se tornar uma maldição. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e o barulho. Eu gostei muito desta palavra, instrumentalidades satânicas, no contexto de adoração, no contexto de música. Instrumentalidades. Para se ter um carnaval, e isto será chamado de quê? Operação do Espírito Santo. Este é o grande ataque que Satanás quer fazer à igreja. Chegará a um ponto em que você não se contenta com um simples culto de adoração cantando os hinos tradicionais do inário. Você precisa de sentir alguma coisa. Você precisa de dançar um pouco. Você precisa daquela bateria, daquele ritmo. Suave, básico. É isto que Satanás quer. Queridos irmãos, a música na igreja deve ser tratada como um assunto sério. Quando nós vamos diante de Deus para adorar, volto a dizer mais uma vez, é Deus quem manda. Ele é quem está sendo adorado. É Ele que diz como quer ser adorado. Assim como no sábado. Ele que diz, lembra-te do dia de sábado, eu santifiquei o sábado. Não há outro dia santificado. É o sábado, o dia que eu escolhi para me encontrar consigo de forma especial. Na adoração também é a mesma coisa, na música. Não é você quem escolhe o tipo de música que Deus deve ouvir. É Deus quem escolhe e você, como adorador, deve fazer aquilo que Deus quer. É-nos dito o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Está falando de quê? De reverência. Quando nós nos aproximamos diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor dos Exércitos, nós precisamos manter a reverência que Ele merece. Queridos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nos é dito lá que os anjos tapam a sua face, o seu rosto, quando estão diante de Deus, quando estão diante do Senhor. E eles são anjos, são santos, não pecaram, são imortais, vivem na presença de Deus. Quanto mais nós, seres pecadores, quanto mais nós. De que maneira nós temos nos apresentado diante do Senhor? De que maneira nós temos nos comportado na presença do Senhor? No púlpito, no culto de adoração, Deus diz, cale-se diante de mim toda a terra. Tudo que eu vou mostrar agora, meus queridos irmãos, está acontecendo no nosso seio. E eu volto a deixar claro que eu não estou aqui para zombar de ninguém. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Todos estes vídeos estão disponíveis nas plataformas. No YouTube, Facebook, Instagram, estão lá. O que eu fiz? Apenas peguei e trouxe para análise contextualizada. Portanto, eu não estou espalhando alguma coisa que vai denegrir a imagem de ninguém, porque estas coisas já foram publicadas. Apenas estou pegando para análise. E vamos orar por isto. Vamos orar por estas coisas. Que seja um exemplo para nós, para que não façamos as coisas que eles estão fazendo. Vejam aqui. God's people are coming out and they are popping up like popcorn. Have you ever seen popcorn pop? And when popcorn are popping, it comes like pop, 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 pop,
Como é que esta irmã chegou a este ponto? Queremos realmente transformar os nossos cultos em cultos pentecostais? O que é isto? Dá para entender isto? É claro que talvez ela tinha um contexto, estava tentando explicar alguma coisa, mas não é desta maneira que nós nos apresentamos para ministrar a palavra de Deus. Queridos, nós temos que admitir que o movimento pentecostal, que o pentecostalismo está entrando no seio de nós. E diante desta certeza de que isto está a acontecer, o que nós podemos fazer, em nome de Jesus, para mudarmos esta situação? Nós lemos aqui. Há muito show. Quem escreveu isto foi um pastor que não é adventista. Ele falou o seguinte: há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Ele diz que quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra, para a Bíblia. Você concorda com ele? Eu concordo. Concordo sim. Há muito show, meus irmãos. Há muito show na igreja hoje. Muitos programas de adoração, que não é nenhum problema ter programa de adoração. Mas como é que esta adoração é feita? São shows de fato. Não são concertos, são shows. Com música pentecostal, com muita gritaria, meus irmãos. Com muito barulho. Música rock nas igrejas. Música dançante em nossas igrejas. Até para as nossas crianças é ritmo mundano. Meus irmãos. Nós estamos numa situação muito delicada. Mas esta é a igreja de Deus e ela vai triunfar. Vejam aqui. Irmãos, houve tempo que os desbravadores eram um movimento de jovens treinados, não só para a aventura, não só para a aprendizagem da natureza, mas para proclamar o Evangelho. Eu fui desbravador durante toda a minha juventude, fui tição, quando ainda eram chamados de tições, agora são aventureiros. É um departamento, é um ministério muito poderoso. Mas a tendência que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é de transformar este ministério que devia ser para ajudar a pregação do Evangelho como um ministério de entretenimento. Como um ministério em que os jovens devem estar lá para dançar, para brincar, para se entreter. Infelizmente. E quando usamos música para entreter os jovens, corremos o risco de transformar a nossa igreja numa igreja pentecostal. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu sei também o que está acontecendo aqui no meu país. Quando são programas assim. Quando é investidura dos líderes desbravadores. Quando chamam os nomes para receber o certificado de líder. É um show, meus irmãos. A igreja fica em alvoroço. Muita gritaria. Eles começam marchando, fazendo umas danças aí. Cada um tenta inventar a sua dança para ficar algo inédito. E fica uma gritaria na igreja. Como chegamos a este ponto? Como é que isto é possível? Uma igreja que tem um espírito de profecia, que tem a Bíblia, tem um espírito de profecia. Primeiro vem a Bíblia, depois vem um espírito de profecia.
tem teólogos, tem universidades em todos os países do mundo quase. Como é que chegamos a este ponto? Não há teólogos suficientes para instruir os jovens sobre a maneira de adorar a Deus? Queridos, o mais engraçado é que o grupo vestido de branco que foi convidado não é um grupo adventista, mas foi convidado para entreter os jovens adventistas. Pentecostalismo, música pentecostal, música dançante, música rock, invadindo as nossas igrejas. E nós estamos permitindo que isto aconteça. Como é que isto pode acontecer com um povo remanescente? Como é que isto pode acontecer com um povo com tanto conhecimento? Isto foi profetizado, meus irmãos. Nós lemos aqui. Antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado Operação do Espírito Santo. Eu fui àquele concerto, foi maravilhoso, porque eu vi lá muita música, muita bateria, sentimos a vibração. Em contrapartida, eu vou a outro concerto de um grupo que canta música do Inário, canta música bem calminha. O Espírito Santo não esteve lá, não animou nada. Esta tendência que nós estamos vendo agora. Nós avaliamos a presença do Espírito Santo com base naquilo que nos faz sentir algo ou não. Não é se a música é bem colocada e nos faz refletir, não. É se a música nos faz sentir bem, nos faz alegrar e saímos do concerto com muita motivação. Dançamos, foi um show maravilhoso. É isto que nós achamos que é música agora. Pentecostalismo na música adventista. We have a lot of Michael Jacksons coming out too. Please wave your hand if you're a fan of Michael Jackson. Yeah. So you don't. God. Esta é a nossa realidade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Temos que admitir que há algum problema conosco. Esconder esse problema não vai resolver o problema. Pode piorar até o problema. Você pode ter uma ferida em seu corpo. Dizer, não, essa ferida não é nada, vai passar. Mas a ferida está aumentando e pode criar problemas graves. A solução não é esconder a ferida com uma roupa linda e achar que a ferida vai passar. É ir ao hospital e resolver o problema. Queridos irmãos, nós temos que admitir que há algum problema que está acontecendo conosco. E o problema não está na doutrina da igreja, porque a doutrina da igreja está lá, biblicamente fundamentada. O problema não está nas instituições de ensino. As instituições estão lá para ajudar, com as suas missões, com os seus alvos de batismos, de transformar o caráter das pessoas. O problema está conosco. O problema está com todos nós. Nós é que não queremos mudar.
Nós é que queremos buscar estilos mundanos e incorporamos isto na nossa adoração. Isto começa assim. Isso não é tão mal assim. 2 anos depois, outro estilo de música aparece na igreja. Isto era mal nos tempos, mas agora não é tão mal assim. E vamos, paulatinamente, aceitando costumes e práticas que nos anos passados eram condenados. É assim como Satanás trabalha. É assim como a coisa é. Será mesmo que trazer este estilo de adoração é uma solução para a mornidão na igreja? Falou o jovem aí. Quem é fã de Michael Jackson, levanta a sua mão. Vamos dançar. Quem é fã de Michael Jackson? E fizeram uma tarde de JA com música dançante. Os jovens ali dançando. Querido. Será esta a solução para a mornidão? Lemos. Como importante parte do que pensam ser solução contra a mornidão, os cultos da mocidade aposentam os inários tradicionais e começam a adotar instrumentos e músicas dançáveis. Vejam só, achei interessante. O diagnóstico da tepidez foi certo, mas o remédio é errado. Os resultados serão enganosos, meramente exteriores e satisfatórios à carne. Sim, a carne só, sob o disfarce da religiosidade. Podemos incorporar essas músicas dançáveis. Vamos ver sim a igreja mais animada, mais motivada, os jovens chegando cedo à igreja. Fizemos bem a terapia de que há um problema na igreja, problema da mornidão, mas a solução para essa mornidão, a solução que estamos a dar é uma solução errada. Aparentemente, muito superficial. Satisfaz a carne sob o disfarce da religiosidade. Nós temos que entender que a influência que uma música rock traz lá no contexto de rock, se usada na igreja, vai ter a mesma influência. Não importa a letra de Jesus, meu irmão. Não importa se fala de Deus. É o mesmo ritmo. São os mesmos instrumentos usados no contexto de música mundana. Sim? É a mesma maneira de tocar. Enfim, só muda a letra, só muda o texto. Será que é assim que Deus quer que seja adorado? E eu posso estar talvez exagerando aqui. Escrevam nos comentários se eu estou exagerando, se eu estou passando dos limites, se eu estou sendo muito fanático, muito extremista. Por favor, escreve e me ajuda a mudar. As 3 ondas do pentecostalismo têm se caracterizado, entre outras coisas, por quê? Introduzirem nas igrejas formas litúrgicas que antes caracterizavam os espetáculos mundanos. É o que o pentecostalismo está trazendo. Formas litúrgicas, formas de adoração que antigamente caracterizavam os espetáculos mundanos. Batizamos esses espetáculos mundanos com letras de Jesus. Estas mudanças têm sido tão tremendamente intensas, profundas e militantes que parece que todas as igrejas já estão sob algum grau de influência das mesmas. Triste este artigo. Eu queria que neste artigo tivessem dito que quase todas as igrejas, menos a igreja remanescente, menos a igreja adventista do 7º dia que tem o espírito de profecia, mas infelizmente nós também estamos nas estatísticas daqueles que estão incorporando música pentecostal. Queridos, nós vamos deixar esta parte para o próximo capítulo. Venha e aprenda um pouquinho mais sobre como devemos fazer a adoração para Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, por nos ensinar tudo isto. Nós estivemos aqui para zombar, mas para de fato entendermos que é uma realidade o que nós estamos vivendo. Pedimos o seu perdão e nos ajude, Senhor, a fazer melhor. Em nome de Jesus. Amém.